Fala galerinha, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu, e a gente chegou à quarta parte do nosso vídeo sobre a Revolução Francesa. Ó, para você ver, nós começamos desse vídeo para poder fazer um react de um vídeo de 1 minuto, e eu consegui fazer 4 vídeos de 25 minutos cada um, para você ver como que um trabalho de um historiador de verdade. Vou puxar meu saco, fazer o quê, né? Uma aula de fato acontece, tá? Então, o historiador ele precisa contextualizar, precisa trazer bibliografias. Até agora já mostrei 4 livros para vocês. Tem mais 3 ali para mostrar. Você precisa desenvolver toda uma contextualização. Você precisa definir as motivações. Então, assim, não é simplesmente a Revolução Francesa foi violência, caos e é isso. Não é assim que funciona. Bom, vamos lá, deixa eu colocar a musiquinha aqui. Então, o que acontece? Eu tenho esse livrinho aqui. Na verdade, eu quero ouvir um rock por 1h da manhã. Como que é o nome do som? Progressivo. Pera lá. Progressivo. Aqui, ó. Instrumental. Pode ser esse aqui que tava tudo. Meu povo, tá alerta laranja. Que eu não sei o que significa de tempo seco, cara. Tá doido, né? Aí deixa rolando. O que é que acontece, minha gente? Aí já eu vou chegar no slide. Tem esse livrinho aqui do Robert Dalton. Cara, um historiador fantástico. Ele cria um livro chamado Pirataria e Publicação. O comércio de livros na era do Iluminismo. O Iluminismo acontece ali no século XVIII, né? Aí se liga no que o Dalton vai falar. Inclusive eu que coloquei aqui, ó. Qual que é o contexto da pirataria de livros? O antigo regime proíbe muitos escritores de lançarem suas obras. Por quê? Porque é um absolutismo. Absolutismo e antigo regime são o governo das monarquias. Pelo menos as monarquias na Idade Moderna, tá, gente? O conceito em história, ele precisa ser definido. Tá? Ele precisa ser objetivo. Então, quando nós falamos absolutismo, estamos falando de uma forma de governo onde o rei tem o poder de dominação do Estado, e ele acontece na Europa entre os séculos 16 e 18. Beleza? Então é isso. Não tem absolutismo no Brasil, apesar de haver, por exemplo, na época que Dom Pedro vem, que a família real vem para cá, tem características absolutistas? Tem, mas não cabe no conceito. Enfim, você não tem direitos autorais, você não tem liberdade de imprensa e ganha pouco dinheiro. Então olha o que o Robert Dalton diz. Espera lá. Cansado já, hein? Sério. Todo o universo conhecido é governado exclusivamente por livros. Afirmou Voltaire no final da vida, lembrando das batalhas que ele tinha contra o preconceito, a ignorância e a injustiça. O iluminismo, como um todo, foi impulsionado pela força dos livros. Só que sobre o antigo regime, o absolutismo, o comércio de livros se via prejudicado por condições que hoje parece impossível. Por exemplo, não havia liberdade de imprensa, nem direito autoral, não havia os royalties, nem rendimentos, e não havia responsabilidade limitada. Pouquíssimos autores viviam de suas penas, e quase não havia bancos.
Aí depois ele vai dizer o seguinte: o privilégio para um livro apenas confirmava um direito pré-existente, que era uma questão de justiça, não da vontade do rei, o que a coroa rejeitava. Então o Robert Dalton afirma, junto com os outros 4 historiadores que eu mostrei no vídeo anterior, como que o absolutismo tem o domínio ali da sociedade. Bom, pera lá então, vamos ver o que o Guilherme falou sobre os Estados Gerais. Para fechar, que eu já cansei de ouvir esse cara falando. Ninguém, porque muita gente tem essa visão da escola, dos franceses, que foi açúcar, tempero, tudo é de bom, tudo maravilhoso e tal. E aí quando você vê na história real, é um pouco diferente. Na verdade, foi o caos total. Nessa, Luís XVI tem a ideia de vamos convocar os Estados Gerais, porque agora todos vão fazer um grande discurso, vamos unir todas as pessoas. O efeito foi o oposto. Os iluministas tomaram a frente do negócio, começaram a tomar o poder. Isso aqui também é falso, tá, gente? Não foram os iluministas que começaram o processo revolucionário. Foram a população comum, que inclusive não era iluminista, tinha alguma influência das ideias. Por exemplo, Voltaire dava aulas em praça pública, mas não foram os iluministas que começaram o processo da revolução. Isso aí é falso, tá? E a gente vai ver depois em outros livros. O general Lafayette, né, fala que foi a mão invisível da maçonaria, isso já tinha grupos preparados para tomar o poder. Mentira. Também isso aí não existe, tá? Falsificação, tá? Inclusive, os 4 livros que eu mostrei, todos eles dizem que a revolução ela não tinha nem objetivos, por exemplo, e no sentido de organização de um objetivo comum. A ideia era lutar contra os privilégios, mas ela foi desorganizada, não havia líderes e não havia grupos de controle das ações. Então, isso aí é falso. Tinha maçonaria no meio, nada a ver. Bom. Começa as matanças, começa a pedir mais direitos, os criminosos na Bastilha a pegar armas, a violência vai escalando, o governo revolucionário vai estabelecendo. Entender um pouco o que é essa França da época, né? Tem ataques em igrejas, com pessoas sendo mortas dentro das igrejas. A segurança começa a desabar em todo lugar. A guilhotina rola solta, né? Começa a se estabelecer depois do período que é chamado do terror. O próprio Robespierre, vestido de deus grego, fazendo discurso, foi morto pela própria guilhotina. Eu perdi a hora que ele falou sobre Luís XVI. Vou voltar mais um pouquinho para lá. Nossa, eu não aguento ver esse cara. Foi o caos total. Nessa, Luís XVI tem a ideia de vamos convocar os Estados Gerais, porque agora todos vão fazer um grande discurso, vamos unir todas as pessoas. Beleza, vamos fechar o nosso vídeo com essa ideia aí dos Estados Gerais. Se liguem, vou vir com o slide que eu uso em aula. Antes de mais nada, vamos pegar esse livrinho, deixa eu voltar aqui. Esse livrinho chama Dicionário de Conceitos Históricos. A Kalina e o Maciel pegam conceitos históricos dos mais variados e buscam apresentá-los dentro da visão de vários autores. Por exemplo, a Revolução Francesa, muitos autores discutem ela. Inclusive, é um dos temas que é mais discutido na história, há centenas de livros sobre, tá, gente? E ela diz o seguinte: a definição clássica da Revolução é a de Marx, a fundamentação marxista, que Marx diz que a Revolução foi burguesa e colocaria fim às estruturas do absolutismo. Esse é o ponto da Revolução. E criaria uma nova ordem que seria a capitalista. Então você sai de como que seria o nome? Um absolutismo, um controle econômico pelo rei, e você tem uma liberdade econômica, que seria aí o capitalismo. Você tem o Hobsbawm, que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive ele escreve esse livrinho bem pequenininho sobre a Revolução Francesa. Ele é fantástico. O Hobsbawm diz o seguinte: a Revolução Francesa, diferente de qualquer outro processo revolucionário, no novo tempo contemporâneo, é único.
porque ele foi fundamentado como uma revolução social de massa. Não existe um grupo, foram todos. E a gente vai ver pinturas de época. Além disso, a Revolução Francesa cria um vocabulário político que até hoje a gente usa. Por exemplo, nação, liberalismo, democracia, direita e esquerda. E é isso que se aparece no discurso político hoje, por exemplo, no Brasil. O Marx também diz que há algo específico no fato da Revolução, que é a sua velocidade, a sua violência e a sua influência mundial. Ela é uma revolução genuína, de acordo com Eric Hobsbawm, e ela é ecumênica. O que é ecumênica? Que ela é diversa, tem vários grupos participando, e ela é genuinamente uma revolução. Além disso, ela não foi uma revolução planejada e organizada. Não havia um líder e não buscava realizar um retorno a um passado ideal. Essa é a questão da revolução. Além disso, beleza, esses são pontos. Então, de acordo com o dicionário histórico, isso aqui desmente o Guilherme de que havia grupos como a maçonaria e iluministas governando, organizando a tomada de poder. Falso, falso. E para fechar, para a gente falar dos Estados Gerais, esse livro aqui do Hobsbawm, A Era das Revoluções. Quero mostrar algumas partezinhas, tá? Começando por essa, espera lá. A Revolução Francesa ela foi importante para criar um vocabulário político para a gente. Por exemplo, a questão de nacionalismo. Olha, as 400 mil pessoas, aproximadamente que entre os 23 milhões de franceses formavam a nobreza, inquestionável primeira linha da nação, embora não tão absolutamente a salvo da intromissão de outros países. A nobreza tinha muitos privilégios, inclusive isenção de vários impostos, e eles recebiam direitos feudais, impostos feudais, perdão. Aqui mais uma coisa. Pera lá. A Revolução Francesa, ela cria o que a gente vai chamar de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é um manifesto contra uma sociedade hierárquica de privilégios, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e libertária. Uma monarquia... beleza, não é essa parte. Agora vamos para a próxima aqui para fechar. O empobrecimento do campo reduzia o mercado de manufaturas e, portanto, também produzia uma depressão industrial. Os pobres do interior ficavam assim desesperados e envolvidos em banditismo e distúrbios. Os pobres da cidade ficavam também desesperados, já que o trabalho cessava no exato momento que o custo de vida subia. Mas, em 1788 e 89, uma convulsão de grandes proporções no reino e uma campanha de propaganda e eleição deram ao desespero do povo uma perspectiva política e lhe apresentavam uma tremenda ideia de se libertar da pequena nobreza e da opressão. Beleza. Todos os livros que eu mostrei para vocês, eles têm... Pera lá. Todos os livros que eu mostrei, gente, eles têm um ponto comum, que a França, a organização da sociedade de ordens, já era insustentável. E é por isso, para a superação dessa sociedade, que há o processo revolucionário. Agora vamos para as imagens, para a gente fechar. Aqui eu vou pegar o celular. Beleza, se liga. A Revolução Francesa, tá, objetivo, mostrei isso. Tá. Causas da Revolução. A falência do Estado. Pera lá, deixa eu ajeitar a luzinha. Falência do Estado. Pera lá, vou aumentar o brilho. Você tem entraves da atividade burguesa. Mostrei tudo para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de Bastilha, que é a prisão construída para o rei colocar os seus inimigos políticos.
É interessante que o rei colocava seus inimigos arbitrariamente. A Bastilha nos primeiros dias da Demolição. Herbert Robert. Beleza. Por que foi a Bastilha o primeiro evento da Revolução? Destruir a Bastilha. Porque você vai destruir o símbolo do poder real. Aqui você tem os participantes da Revolução. Você tem Pera lá. Sanculote, carroceiro, um comerciante, um sapateiro e um carpinteiro. Tá? Então a Revolução ela é extremamente diversa. Isso aqui que o Guilherme fala é a Assembleia Geral. O que acontece? Você vai chamar representantes dos 3 estados, clero, nobreza e o terceiro estado, burguesia, advogados, camponeses, enfim. E aqui você vai discutir quem vai pagar mais impostos para superar a crise. Então, cena da sessão de abertura dos estados, presidida por Luís XVI em maio de 1789. Isso aqui não acontecia há mais de 150 anos. Beleza, calma lá. O que acontece? Pera lá. Essa é uma charge que aparece muito no Enem, tá, gente? Você tem terceiro estado carregando o primeiro e o segundo estado, que representa aí o clero, a nobreza e a população em geral. Aqui você tem uma outra caricatura. Terceiro estado rebentando as suas correntes, primeiro e segundo estado assustados, e diz aqui o levante do terceiro estado, alguma coisa assim, estamos levantando. Aqui você tem uma outra caricatura de época de camponeses destruindo símbolos reais da nobreza e também da igreja. Isso mostra aí contra quem que eles estavam lutando, né? Pera lá, deixa eu desligar esse ar aqui. E você tem mais uma imagem, pera lá, que é quando os revolucionários prendem Luís XVI e Maria Antonieta, principalmente na fuga de Varenne, quando eles vão tentar fugir. E aí é aqui o momento que o rei vai ser guilhotinado. Beleza? E você tem aqui as mulheres que se organizaram para também participar da revolução. Da hora, né? O que acontece nesse tal de Assembleia dos Estados Gerais? É uma organização, uma discussão para ver quem pagaria os impostos para sair da crise econômica. E o voto é por cabeça. O voto é por estado. Então, você tem ali, por exemplo, 100 membros do clero, vale um voto apenas. Você tem 100 membros, da nobreza, um voto só. Você tem 100 membros do terceiro estado, um voto só. É evidente que primeiro estado e segundo votariam juntos para que o terceiro estado pagasse as dívidas. Só que haverá uma briga, tá? Porque o terceiro estado diz não. Por que a gente não faz voto por cabeça? Porque o terceiro estado, nessa reunião, tinha mais de 1.000 pessoas. Aí eles ganhariam, o clero e a nobreza teriam que pagar. Há uma discussão, briga, o rei cancela essa assembleia, os revolucionários criam uma chamada Assembleia Nacional. O rei não permitiria isso. Isso mostra uma ruptura dos revolucionários com o poder do antigo regime. E essa Assembleia Nacional cria uma nova Constituição, que é chamada Os Direitos do Homem e do Cidadão. Esses direitos são para franceses, tá, gente? Estrangeiros não teriam uma possibilidade de desfrutá-los e assim por diante, nem mulheres. E essa declaração dos direitos, ela é feita ali 2 meses depois do início da Assembleia. Porém, com a Assembleia Nacional, eles vão decidir o que vai fazer. Aí eles tomam a Bastilha, que é a prisão do rei, que mostra diretamente que
nós não queremos mais uma monarquia. Então é simbólico essa reação. Sem contar que lá era onde estavam as armas que eles usariam. Porém, pelas caricaturas de época, você percebe que os revolucionários lutaram com as armas que eles tinham. Foice, enxada, martelo, enfim. Então é interessante pensar que esse indivíduo chamado Guilherme vem de curso, diz que o Brasil não tem cultura, ele é adepto a uma restauração cultural ligada a uma influência europeia e ele aparece em podcasts, vende curso, tem um Instagram com 400 mil seguidores, tem influência, tem alcance, mas ele trabalha sobre história de uma maneira a qual um historiador sério não trabalharia. Ele distorce fatos históricos, apresenta-os de maneira errônea, sem método de análise nenhum. É simplesmente alguém que não faz ideia do que está falando. Só que pessoas seguem ele e isso influencia em outros contextos, né? Por exemplo, na escola. Aí chega um aluno e fala assim, mas eu vi o vídeo do Guilherme, o professor explicou errado, você estava falando errado, professor. Eu, como sou professor, estou indiretamente, como diria, sobre possibilidade de sofrer um certo, como eu poderia dizer, um certo questionamento de alguém sobre a aula, sobre o material, de alguém que trabalhou, estudou por um vídeo desse cara, que é um vídeo totalmente falso, ideológico e cheio de inverdades. Inclusive mostrei para vocês, calma lá, todos esses livros que discordam daquilo que ele falou. Então é isso. Fica ligado, esses carinhas de gola bonitinha, que fala bonitinho e vai estudar, tá, gente? Pra gente não ficar caindo nesses influenciadores. Se você gostou, gostei aí, dá um joinha e se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho, faz um comentário, envia para um amigo e vem com o Psicolândia. Rapaz do céu, 4 vídeos de meia hora cada um, doideira, hein? Tamo junto.